Olá, eu sou Milho, que hoje vai falar de uma refeição tanto quanto cara, tem ainda um roubo bizarro e a história de um quadro que está assustando famílias. Assiste esse vídeo até o final, tenho certeza, depois de ver esse vídeo, você vai ficar prestando mais atenção na sua calçada. Vamos pro salve. Para começar esse vídeo, vamos falar de uma história curiosa que aconteceu na Pensilvânia, onde um cachorro, esse aí que você tá vendo, um cachorrinho chamado Cecil, devorou a bagatela de $4.000 em dinheiro. Pois é, o cachorrinho pertence ao casal Clayton e Carrie. Eles são de Pittsburgh e recentemente eles tinham sacado um dinheiro em pleno 2024. Aliás, 2023 que aconteceu, né? Eles sacaram, não, aconteceu agora, 2024 mesmo. Eu tô perdido ainda nos anos. Desculpa, tô perdido. Eles sacaram um dinheiro para pagar, entre outras coisas, funcionários. Mas o cachorrinho deles, Cecil, aliás, a cachorrinha, né? Cecil é nome de fêmea, né? A cachorrinha Cecil resolveu fazer um lanche um tanto quanto inusitado e caro. Depois de deixar o dinheiro numa bancada na cozinha, o casal acabou encontrando notas de $100 e $50 picadas, espalhadas pelo chão todo. O Clayton, quando viu isso no chão, entrou em pânico, né, e acabou chamando a sua esposa desesperadamente. A reação dela foi a mesma. Ela chegou no local e viu ele gritando, não entendia direito o que aconteceu, e de repente ela começou também a reparar que tinha vários dinheiros espalhados pela casa, e alguns estavam amarrotados e alguns estavam picados. E foi aí que o Clayton falou que Cecil comeu $4.000. Um detalhe ainda mais inacreditável dessa história é que o casal, sem ter muito o que fazer, falou o quê? Vamos tentar recuperar esse dinheiro. Como? Você imagina como, né? Depois que ele saiu de dentro do cachorro. Eles juntaram as cédulas que o cachorro tinha vomitado, ou que ele tinha quase enterrado no jardim, se é que você me entende, depois que tinha saído. E com muita paciência, eles conseguiram ainda recuperar cerca de $3.550. Olha, quase o dinheiro todo. Essa história acabou ficando tão bizarra que eles fizeram até um vídeo mostrando o processo de lavar dinheiro, né? Nunca achei que lavagem de dinheiro ia ser uma coisa boa. Quer falar um negócio, produção? A produção tá falando aqui, ó, por isso que não pode pegar no dinheiro, depois pôr a mão na boca, pegar comida, porque o dinheiro, às vezes, passou por lugares que você nunca imagina. Já o banco, né, que é onde a família tem a conta, onde o dinheiro foi sacado, disse que vai aceitar as notas de volta, desde que os números de série estejam visíveis. No Brasil também tem uma regra que se você tiver, aliás, isso é importante todo mundo saber, aliás, se o dinheiro tá faltando um pedaço, mas ele tem mais de 50% da nota inteira, você pode depositar no banco ou lá na boca do caixa, como os incas faziam, e deposita esse dinheiro no banco e o banco vai acreditar ele na sua conta e você tem esse dinheiro de volta. Não importa se tá faltando um pedacinho, né? Se tiver mais de 50% da nota, você pode depositar, que o banco é obrigado a te dar o dinheiro de volta, né? E esse dinheiro vai para a Casa da Moeda, que eles vão lá refazer e consertar esse dinheiro, né? Vai reciclar e fazer uma nova nota. Mas pelo menos, né, como vimos aí, a família conseguiu recuperar o dinheiro de uma forma ou de outra, né? Ou picada ou no meio dos dejetos do cachorro, e faltou só uma pequena quantidade aí para completar os $4.000. Mas o que você faria se você descobre que seu cachorro comeu seus $4.000 que você tava guardando para pagar as boletas? E agora, terminando essa história do cachorro, vamos para uma outra história que aconteceu, ó, no lugar com nome difícil, Apopka, um lugar que fica na Flórida, ainda dos Estados Unidos. Imagina só, uma moradora local, essa moça chamada Amanda Brotcho, descobriu que ela foi vítima de um roubo. O que roubaram dela? Você não vai acreditar. Roubaram a entrada da garagem dela. Aí você pensa, nossa, roubaram o portão dela? Porque no Brasil acontece isso de vez em quando, né? De alguém roubar o portão para vender onde faz reciclagem, né? Essas coisas. Então, pois é, eu também, quando li a primeira vez a notícia, achei que era o roubo do portão dela, que era de algum material que pudesse valer algum dinheiro para alguém. Mas não, roubaram a
a entrada da garagem. Sabe quando o pessoal constrói a casa e aí na frente, você sabe como é a casa típica americana, que na frente tem um jardinzinho assim e tal, e tem as pedrinhas lá que faz o caminho, sabe? Às vezes é um bloco de concreto, né? Às vezes é um piso e às vezes é umas pedrinhas encaixadas. Pois é, ela tinha esse caminho na casa dela e a casa dela tava toda reformadinha porque ela pretendia fazer o quê? A venda da casa. Ela colocou então a casa à venda e depois de uns dias que ela pôs a casa à venda, ela notou que um pessoal com fita métrica estava do lado de fora da casa dela, na entrada da casa ali, fazendo as medições e tudo mais e tal. Aí ela foi lá, achou estranho tudo aquilo, né? Perguntou o que aqueles caras tá fazendo lá fora. O cara então falou que uma pessoa chamada André falou que era para substituir o concreto da frente da casa dela. Quer dizer, o André falou que a casa era dele, né? Mas que eles estavam lá para fazer as medições, porque eles iam tirar aquelas pedras que estavam lá na frente e ia colocar outras pedras. Ela falou, não, essa casa aqui eu coloquei à venda recentemente, não tem nenhum André aqui, eu não quero fazer a troca de nada da entrada da garagem, né? Pode ir embora daqui, isso não vai acontecer. Aí então, essa empresa falou que entrou em contato com a pessoa responsável que fez o pedido e na verdade o que tinha acontecido era um mal entendido, né? Que provavelmente era uma outra casa com endereço parecido, ou eles erraram o endereço, enfim, algo errado aconteceu, alguém fez alguma coisa errada que eles pararam lá na frente da casa dela, já tava medindo ali para trocar o piso. E aí aconteceu que essa empresa, né, para se certificar de que o erro não foi deles, acabou entrando em contato com a pessoa que fez o pedido e pediu um comprovante da propriedade para provar que aquela casa era daquela pessoa, e aí ficou resolvido assim, que aquela casa realmente não era daquela pessoa, e essa história ficou então por isso mesmo. Até aí tudo bem. Uma semana depois, a Amanda saiu de casa, né, foi fazer o que ela tinha que fazer da vida dela. Quando ela tava quase chegando em casa, sabe, na rua de casa, assim, é uma rua bem tranquila, então pouca gente passa por ali. Chegando nessa rua, ela começou a ver um pessoal saindo da rua com uma escavadeira. Ela já estranhou por aí porque, né, pouco tempo antes tinha acontecido uma coisa bizarra com ela e ela não tinha se lembrado de nenhuma casa ali na redondeza que esteja de reforma e tal, a ponto de ter uma escavadeira no bairro. Mas ela nunca imaginou o que ia acontecer quando ela chegasse em casa. Ela parou na frente da casa dela e ficou desacreditada quando ela percebeu que tinham arrancado o caminho da entrada da casa dela. Aquele piso que ela tinha feito da rua até a garagem, pois é, arrancaram o piso, roubaram o piso da casa dela toda, da casa não, da entrada da casa dela toda, deixaram tudo na terra, maluco, só o caminho de terra, assim. Imagina se tivesse chovendo barro, o carro já atola ali na entrada. Desesperada, né, ela viu a escavadeira sair, mas você não anota a placa de uma escavadeira quando você vê passar por você. Ficou por isso mesmo, chamou a polícia, né, porque é o que ela podia fazer. A polícia chegou e não tinha muito o que fazer também, porque roubaram o piso todo, não tinha uma identificação de quem fez isso. A rua é muito parada, como eu falei, os vizinhos não viram nada, apesar de ser uma escavadeira na rua, ninguém deu uma olhadinha assim pra ver o que estava acontecendo, e a moça ficou sem o piso que leva da rua até a entrada da garagem. Ela não sabia quem era que foi retirar, ela viu a escavadeira, mas como eu falei, ela não anotou nada, não sabia por que fizeram isso e nem com que intuito. Como eu falei, quando eu li a notícia, eu achei que tinham roubado o portão, mas não roubaram o caminho da entrada. Essa história, ela saiu na mídia local e todo mundo ficou tão abismado com o que aconteceu, que no fim, a Amanda conseguiu levantar dinheiro suficiente de doações para fazer a reposição da entrada da garagem dela. Porém, o motivo desse roubo peculiar ainda permanece um mistério, não dá para entender se quem fez isso se beneficiou de alguma forma, porque não é um tipo de piso que tem um alto valor de revenda usado, e ainda mais que na localidade que ela mora não é comum alguém comprar esse tipo de piso usado para colocar numa outra casa. Ela acha então que na verdade isso só foi feito para complicar a vida dela, mas não sabe ainda quem e nem por quê. A única maneira de investigar melhor seria refazer contato com a primeira empresa naquela ocasião para ver quem pediu, se era realmente um mal entendido, né, de um endereço parecido, ou alguém errou o endereço, para rastrear esse cara, ou talvez para ver se ele fez realmente na má intenção, se ele conhece essa Amanda e que motivos ele teria para mandar arrancar o piso dela e por que que a empresa fez sem ter contato com o proprietário do local, né? Como é que a empresa age dessa forma? A empresa também vai ter que ser investigada, mas até o momento não se sabe nada. Ela teve que recolocar o piso porque não ia ficar sem o piso na entrada no barro. E
A investigação prossegue, mas eu tenho quase certeza, quer dizer, quase certeza não, 90% de certeza que não vai dar em nada, vai ficar por isso mesmo. E agora, mudando de assunto, tem uma outra história, agora é uma história bizarra, direto da Inglaterra. Uma pessoa lá, a Zoe Elliott Brown, que é uma cuidadora de 36 anos, uma cuidadora não sei do que, mas aparentemente é de pessoas mais velhas. Ela ficou completamente desesperada com uma coisa que ela tinha comprado recentemente. Ela esteve em um bazar beneficente no fim de julho de 2023. E lá nesse bazar ela se interessou por uma peça e acabou comprando. E temos detalhes que são até um tanto quanto assustadores. Olha o que ela comprou, essa pintura que retrata essa menina com essa roupinha rosa, que acabou se tornando uma questão de terror na casa da Zoe, porque ela fala que depois da aquisição desse quadro, a sua família passou por uma série de eventos esquisitos, desde ouvir sons estranhos na madrugada até a presenciar sombras, vultos durante um dia de tempestade pela casa, assim. Até o cachorrinho da família é dito que ficou apavorado com esse quadro, que ele não chega perto de onde esse quadro tá nessa parede o quadro, o cachorro não chega perto dessa parede, se mudou pra cá, ele não chega perto dessa parede, o cachorro tem medo do quadro. Essa situação tomou um rumo ainda mais tenso quando um incêndio quase destruiu a casa da Zoe. O roteador da internet começou a soltar uma fumaça e explodiu e teve o início de incêndio. Por sorte, ela conseguiu ver rapidamente o que estava acontecendo antes das chamas se espalharem e conseguiu apagar o fogo. Mas ela falou que nunca nada parecido tinha acontecido na casa dela, que a tensão elétrica lá é normal, né? A fiação é boa. Não tem por que acontecer esse tipo de acidente e está atribuindo isso à presença desse quadro. Ela então ficou determinada a se livrar do que ela acreditava ser um objeto amaldiçoado. Ela decidiu então leiloar o quadro no eBay. A surpresa dela veio quando o quadro acabou arrecadando mais de 10 mil dólares num leilão. Na verdade foi em libras. E há um detalhe interessante nessa história. Esse dinheiro vai ser dividido com o próprio bazar beneficente de onde ela comprou a pintura, já que era um bazar para ajudar as pessoas, né? Ela falou, ó, vendi esse quadro bizarro, vou pegar metade do dinheiro para mim e metade vai para vocês aí, já que eu paguei bem mais barato no quadro, diga-se de passagem. E pesquisando mais a fundo sobre esse quadro, descobriu-se que ele mudou de mão algumas vezes e a cada ano o proprietário dele passava por alguns eventos ditos sobrenaturais. O comprador mais recente desse quadro é o James Kislingbury, o diretor do London Bridge Experience. Ele relatou uma série de acontecimentos sinistros, desde o seu carro quebrando até objetos explodindo na sua casa, tudo depois da aquisição do quadro. E tem uma grande questão que paira no ar. Será que esse quadro está verdadeiramente amaldiçoado? Ou é apenas uma série de coincidências assustadoras com quem tem esse quadro, que começam a acontecer quando esse quadro é adquirido? Ou as pessoas passam a prestar mais atenção nas coisas que dão problema depois que adquirem o quadro? Por fim, ainda não se sabe, mas é dito ainda que o quadro é amaldiçoado, né? Vai passando de mão em mão, as pessoas, depois que começa tudo a dar errado na casa, quando esse quadro tá lá, acaba vendendo o quadro. E também não se sabe qual é a origem desse quadro. Convenhamos que, olhando a imagem do quadro, é realmente um quadro um tanto quanto esquisitinho, né? Eu gostei. Comenta aqui embaixo que você acredita nessas maldições do quadro. Eu já contei lá no Freak TV uma história daqueles quadros de criança chorando. Aliás, dá pra refazer esse vídeo, que é um vídeo bem antigo, é uma história muito interessante. E agora a gente tem novos formatos no Freak TV, que você tem que ir lá conhecer os vídeos, né? E na época que eu fiz esse vídeo era outro formato ainda, e acho que ia ficar legal de refazer esse vídeo com mais informações. Dê seu like, assista outros vídeos do canal, e você imaginar que o cachorro comeu 4 mil dólares, maluco, e conseguiram recuperar 3.550, não é pra ser engraçado, mas quem manda a vida ser uma comédia. Até o próximo vídeo e